Para abrir o Fórum Rádio Bandeirantes Educação e Tecnologia, eu passo a palavra ao secretário de Educação do Estado de São Paulo, que foi ministro da Educação, Rocieli Soares. A gente sabe do enorme desafio que é ser um gestor público nesse momento na área da educação. Secretário, muito obrigada por ter vindo, pela presença. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, Thaís, estar aqui com vocês hoje. São 84 anos da Rádio Bandeirantes, né? E se a gente ficasse com a Rádio Bandeirantes fazendo e funcionando da mesma forma que há 84 anos atrás? Aonde a Rádio Bandeirantes estaria hoje? Certamente teria fechado em algum ano desses, porque a tecnologia, porque a inovação esteve e está ao lado deste veículo de comunicação tão importante, é que ela consegue crescer. Mas por que isso, essa observação que eu faço, Thaís, muitas vezes não serve para a educação? Por que a educação não pode, não deve olhar, por exemplo, para o uso das tecnologias, inovar, buscar essas novas oportunidades? Assim como a gente está aqui nesse debate, que aliás, gostaria, além de agradecer o convite, parabenizar, porque acho que é um dos temas mais importantes que a gente está vivendo neste momento. É um momento de, na educação, dar um grande salto. A humanidade, de tempos em tempos, ela dá grandes saltos. E neste momento, talvez o grande salto, que nós estamos vivendo uma pandemia que traz tanta coisa de ruim, perdemos muitas pessoas, sofremos muito com isso, mas ela traz alguns aprendizados. E uma das coisas é a união da educação com a tecnologia. A educação, ela tem pensado da mesma maneira há muito tempo, especialmente aqui no Brasil, que na década de 90 passou por uma transformação de acesso, garantir que as pessoas tivessem acesso à escola, e passou aí 25 anos enfrentando fortemente ainda a luta com isso. Mas hoje, mais do que o acesso, é a qualidade, é a oportunidade para esses jovens, e não tem como fazer isso sem termos tecnologia. Quando você olha, por exemplo, para o que aconteceu na pandemia, nós do dia para a noite não tínhamos mais a escola física presencial para as nossas crianças. O professor não teve nenhum treinamento, Thaís, antes de começar a trabalhar com educação mediada por tecnologia, educação à distância, e a criança muitas vezes sem ter acesso lá na ponta. Então a tecnologia na educação, ela cresceu fortemente neste último ano, porque aprendemos de uma maneira, obviamente, que a vida nos trouxe, que foi essa pandemia. E agora a tecnologia é uma das coisas que mais tem sido discutida também na educação ao longo dos 30 anos. O Brasil tentou fazer movimentos importantes, equipar um pouco mais as escolas, mas a gente tem visto que resultados, às vezes, inclusive, são negativos na educação quando se coloca a tecnologia. Existe um estudo que mostra que alguns países regrediram quando inseriram a tecnologia, por exemplo, no corpo da sala de aula, sem ter alguns pilares fortalecidos. Eu vou dar um exemplo: não adianta a gente colocar um monte de tecnologia se não tiver formação para o professor. O professor precisa ser apoiado, formado para isso. Não adianta dar a formação se ele não tiver o equipamento. Não adianta dar o equipamento e a formação se ele não tiver, por exemplo, o aplicativo, os softwares para ele utilizar. E mais do que isso, está na hora do Brasil enfrentar, como a gente enfrenta a questão da água, como a gente enfrenta a questão do esgoto, que é o último pilar, que é a conectividade. Não dá para a gente discutir algo na educação que não seja conectividade. Vou dar um exemplo aqui do Estado de São Paulo. Quando eu assumi como secretário de Educação, Thaís, nós tínhamos apenas o limite de 8 megas por escola. Era limite de 8 megas. A gente fibrou todas as escolas e estamos hoje com no mínimo 16 megas. Não é aquele mega que a gente compara com a nossa casa, mas é uma velocidade já muito melhor, e estamos trabalhando para saltar mais, porque não dá mais para a gente voltar agora da pandemia. O professor aprendeu, o aluno também está lá querendo se conectar, e a escola permanece analógica. Então, a vontade, o que a gente aprendeu agora vai se transformar em nada se nós não saltarmos com a qualidade. Essa é uma visão que, mais do que nós acreditamos, estamos fazendo aqui no estado de São Paulo, e é importante que o Brasil, que São Paulo, que todos os lugares avancem nisso. E Thaís, uma coisa importante, eu estou falando de ter equipamentos para que o processo da educação se dê com o uso da tecnologia. Mas acho que uma das coisas mais centrais que nós podemos e devemos fazer a discussão é que geração que nós queremos formar daqui para frente.
Eu quero uma geração mais empreendedora, mais inovadora, olhando para frente, sonhando, criando, ou apenas replicando e sendo um usuário de coisas que outros países e outras pessoas criam. Nós temos uma condição de avançar muito. Aqui em São Paulo, nós, por exemplo, criamos a disciplina de tecnologia e de inovação, que desde o ano passado a gente está falando, ensinando os jovens, desde robótica simples, com sucata, como a gente teve aqui uma professora que deu uma lição para o mundo, ficou entre as 10 melhores do mundo, a professora Débora Garofalo, que da sucata fez uma aula incrível para os moleques, para as crianças ali se transformarem. Ora, por que não levar isso para todos? Agora, essa semana, a gente anunciou, inclusive para o 1º ao 5º ano vai ter essa disciplina para as crianças, porque a gente precisa discutir o pensamento computacional, colocar uma visão para essas crianças, mesmo para aquele que sonha ser advogado, a tecnologia estará lá, junto, no meio, para a internet das coisas. As crianças não podem mais sair da escola sem saber que mundo é esse que está chegando. Nós precisamos mostrar que esse mundo está chegando muito rapidamente e que ele tem a condição de criar nesse mundo novo, de ser inovador, de ser criador. É essa junção de educação e tecnologia, no final das contas, que é apoiar, trazer a tecnologia para fortalecer o aprendizado, mas também ter o aprendizado fortalecendo o uso da tecnologia e a inovação no futuro do nosso país. Se nós não tivermos isso, eu acho que esse é o coração do debate que vai se fazer aqui. E eu queria muito parabenizar a Rádio Bandeirantes por justamente trazer esse tema que é fundamental. Muito obrigado e parabéns a todos aqueles que vão estar debatendo aqui e nós que estaremos assistindo.